A mensagem que eu tenho para dividir com vocês vem de Atos capítulo 12. E por que eu quero falar dessa passagem hoje? Foi porque Deus mandou. O que acham? Não tem outra lógica, não tem outro motivo. Eu me vi indo até essa passagem para o nosso encontro de hoje e eu quero que vocês prestem atenção porque a história da Bíblia pode ter a ver com a situação da sua vida. Atos 12, versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. A intenção era maltratá-los. Só que o propósito de Deus sempre vai prevalecer sobre a intenção humana. Não importa o que as pessoas façam para você. Não importa o que as pessoas conspiram contra você. Tudo isso contribui para o propósito do Deus que é maior que qualquer pessoa. É o mesmo que dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Você pode tentar ficar contra mim, mas no final vai ser o propósito de Deus para mim que irá prevalecer. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Vocês precisam se acalmar, isso foi só um versículo, e é um capítulo longo. Tô tão feliz de voltar, eu amo a Bíblia. Aqui diz que Herodes tinha a intenção de maltratá-los. E no versículo 2 diz, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus e que lhe dava peso político, prosseguiu prendendo também Pedro. Isso foi durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então, versículo 5. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. E então agora nós temos um duelo. É a prisão de Herodes contra as orações da igreja. Era um octógono entre a intenção de Herodes e o propósito de Deus. E aqui diz que eles oravam incessantemente para Deus. E não quer dizer que eles estavam fazendo aquelas orações bem silenciosas e sussurradas. Quer dizer que eles não paravam. E mesmo que doesse, eles oravam. Mesmo que estivessem decepcionados, eles oravam. Mesmo que não soubessem se estava funcionando, eles oravam. É a mesma palavra que descreve quando Jesus estava no jardim do Getsêmani e disse, não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Eles oraram assim. É o tipo de oração que Jesus descreveu em Mateus capítulo 7, versículo 7. Ele diz, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Esse é o tópico de hoje. O título da mensagem é Toque Toque. Olha para quem está do lado e pergunta, quem é? Podem sentar. Podem sentar. Uma das coisas estranhas de se morar com outros humanos na mesma casa são os comportamentos que você percebe em cada um, mesmo que você não queira. Ah, confirmou com vontade. Isso pode dar processo, tomem cuidado, tá? É porque eu sei qual é dos meus filhos que está batendo na porta só pelo jeito de bater. Só pelo jeito de usar os ossos dos dedos. Eu conheço meus filhos pelo jeito de bater. Não é estranho como pai, você aprende a identificar os seus filhos, porque a Abby, ela bate bem de levinho, é bem sutil. É uma batida muito delicada. É uma batida bonita. É uma batida que diz, você teria tempo de abrir a porta se esse for um bom momento? Se for possível você abrir. É uma batida delicada. É uma batida suave. Só que o Elijah era totalmente diferente. Agora ele se acalmou, mas quando ele era mais novo, a batida dele era inconfundível. Porque ele não parava enquanto não abrissem a porta. E naquela época já ele era bom nas batidas. E ele tem feito várias batidas de rap do The Dash no YouTube. A propósito, você tá me devendo uma. É uma baita força, cara. Isso é internacional. Mas quando você batia na porta,
Você inventava batidas na porta. Foi como começou a fazer rap, na porta. E você era insistente. Você não parava. Era uma batida repetitiva na porta, só pra te deixar entrar. Mas já o Graham é aquele que não bate. E você só sabe que ele estava na porta 3 semanas depois, quando ele fala alguma coisa que ouviu na conversa que ele não deveria ter ouvido. E... sabe, porque a gente conhece alguém quando mora com a pessoa e a gente sabe quem tá batendo só pelo tipo da batida. Quando vivemos um relacionamento com Deus, aprendemos a discernir quando é Ele que tá batendo. Porque senão nós abrimos a porta para pessoas que não têm as melhores intenções do mundo. E abrimos a porta para o inimigo que pode trazer o que nós estamos querendo, mas que é destrutivo para a nossa fé. E se Deus estiver no seu coração o tempo todo, você vai aprender a identificar a batida dele. No início, você acha que Deus vai bater com martelo grande, porque é isso que a igreja ensina sobre Deus desde cedo, pelo menos no sudeste dos Estados Unidos. Se é uma igreja empolgada, eles ensinam sobre Deus passando pela porta, sabe, como um... Você já viram esse tipo de Deus? Ele é quase como se fosse um ariete. E as pessoas dizem coisas como: eu amei a pregação hoje, pastor. Deus simplesmente me encheu de porrada. Mas aí você aprende que quando você realmente vive com Deus, a batida dele não é exagerada, porque você sabe a batida dele. Toque, toque. Toque, toque. E você também aprende que, muitas vezes, o que você inicialmente acha que é o diabo batendo na sua porta para te atacar, é, na verdade, Deus batendo na sua porta para te fazer crescer. E o que bate na sua porta, parecendo um problema, às vezes é um treinamento para te ensinar a confiar em Deus. E é preciso que você ande um tempo com Deus até aprender que, às vezes, mesmo que você não goste do que está na sua porta, quando você ouve a batida, quando Deus termina de trabalhar na sua situação, até mesmo o que o inimigo fez querendo o seu mal, Deus transforma em algo bom. Isso te torna capaz de viver com um tipo de fé que é muito peculiar de pessoas que acham que tudo que Deus traz para a nossa vida é bonito. Porque às vezes, quando você ora por uma oportunidade, você vai ficar surpreso ao abrir a porta e encontrar uma oposição no lugar. Você já orou por paciência? É uma ideia estúpida. Eu nunca peço paciência, porque eu sei exatamente o que Deus vai mandar para minha porta se eu pedir. Problema. Deus vai mandar alguma coisa que vai me tirar muito do sério. Deus vai colocar um motorista péssimo na minha frente na estrada com o adesivo da igreja da elevação. Um outro dia, eu tava vindo pra igreja e tava cantando no carro. E tava cantando A Vitória é Minha ou uma outra música bonita que a gente canta aqui. E a pessoa na minha frente, ela dirigia tão mal que eu perdi totalmente o Espírito Santo. Eu perdi 12% da minha unção enquanto eu tava lá atrás dessa pessoa. E eu fiquei tão zangado que eu fui pra cima dela e ultrapassei e depois diminuí a velocidade só pra ensinar uma lição. E a pessoa entrou aqui no estacionamento comigo, eles estavam vindo pra igreja, eram voluntários. Então eu preciso aprender. Talvez você não goste do pacote que vai aparecer na sua porta como pedido da sua oração toque-toque. Seja qual for o sistema de entrega, pode crer que Deus é o cara que está supervisionando. A igreja antiga acreditava nisso de uma maneira que poucos de nós um dia vão ter que acreditar. Porque eles estavam passando por um período de perseguição. Um período em que eles tinham que confiar em Deus para sua sobrevivência, principalmente em Jerusalém. Teve uma fome no capítulo 11. Eles recebem ofertas para que a igreja sobreviva. E aí, mais ou menos nesse período, a fome acabou. O autor de Atos, Lucas, diz que na mesma época, ele liga os eventos. Ele diz que por um lado eles lidam com a fome e pelo outro eles lidam com a batalha. E agora, Herodes começa a jogar os seus líderes na cadeia. Se alguns dos discípulos fossem mandados para a cadeia, vocês não iam dar falta. Porque Bartolomeu, você sabe, claro, ele era um cara legal, mas Tiago era um dos 3. Quando Jesus se preparou para subir no monte e se transfigurou na frente deles para revelar sua glória,
Tiago, João e Pedro foram os que viram. Um dos filhos de Zebedeu, filhos do trovão. Tiago era um dos caras. E ele está morto. E agora pegaram Pedro também. E lembrem, Pedro é o pregador. Então, uma coisa é perder Tiago, é doloroso. Mas perder Pedro, isso ameaça o propósito de Deus. E tem tanta oportunidade porque o reino de Deus está se espalhando e avançando. Tem muita oposição e tem muita oportunidade. E tem muita oposição. Não sabiam que quando a oportunidade vem na nossa porta, a oposição vem junto? Não sabiam que, às vezes, elas estão juntas? É o que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo isso. Muitas vezes, quando eu abro a porta e vejo uma coisa que eu quero mandar embora na minha vida, um desafio que eu não queria que viesse, na verdade, é a oportunidade para Deus me ensinar a confiar nele. É difícil dizer amém para isso. Porque geralmente você quer que Deus bata e apareça com um buquê de flores. É difícil saber que é Deus batendo, a não ser que caminhe com ele há um tempo. E você ouve a batida seguinte e sabe, seja lá o que estiver na porta, mesmo que Deus não tenha mandado, ele vai usar. E a igreja está orando por Pedro, mas ainda estão arrasados por causa de Tiago. Repararam aquela parte na passagem que diz que ele matou Tiago com a espada? Quer dizer que ele arrancou a cabeça dele. Quer dizer que ele estava indo atrás da cabeça. Ele estava tentando impedir o avanço do cristianismo, porque ele sabia que ia tranquilizar os judeus. E ele sabia que esse período de oportunidade para a igreja era um período de oportunidade para ele alcançar os seus objetivos humanos. Então, a igreja está orando, a igreja está batendo na porta do céu, pedindo para Deus fazer alguma coisa por essa situação. E Pedro está na prisão, enquanto a igreja está orando. Agora, um ponto interessante nessa escritura, posso ensinar sobre a Bíblia um minuto? Tá certo, porque é importante saber que Pedro não faz ideia nesse momento do que o povo está fazendo. E o povo não faz ideia de como Pedro está. Às vezes temos que orar pela fé, sem sequer saber se está fazendo algum bem na nossa vida. E às vezes a prova de que a sua oração pela fé está dando certo é que a oposição aumenta. Deus me ajude a levar essa mensagem até a última fileira, porque tem alguém se perguntando, Deus ainda está comigo? Deus está me usando? Isso vale a pena mesmo? Mas tem um detalhe nisso que mostra para você que se o diabo está aparecendo para começo de conversa, deve ser alguma coisa importante e ele deve estar defendendo o território dele, senão ele não ia perder tempo com você. E então Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava. E aí agora é um bom momento para ver como Pedro tá, né? Porque sabemos o que a igreja estava fazendo. Eles se reuniram para orar e eles foram para lá e aí se uniram pela fé e Pedro está na prisão. E faltam algumas horas para o julgamento dele. E se esse terminar do mesmo jeito que o do Tiago, vai ser a última noite dele no planeta. Então é uma pressão. Vamos ver o que ele está fazendo. Vamos usar uma câmera escondida para ver Pedro, a pedra. Vamos ver como está Pedro na possível véspera de sua execução. Versículo 6. Na noite anterior, ao dia que Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava... Alguém precisa consertar lá atrás, porque não pode ser isso que diz o versículo. Como se dorme com a sua vida em risco? Precisam corrigir esse versículo, porque não é possível, né? Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro estava fazendo o quê? De um lado para o outro? Louvando? Orando?
como é que se dorme numa situação dessas? E aquilo me intrigou, porque eu não esperava que Pedro estivesse dormindo nesse momento. Eu não esperava... Deixa eu falar uma coisa, é uma confissão. Não ia ter remédio para dormir. Não ia ter remédio suficiente no mundo que me fizesse dormir. Ainda mais depois do que aconteceu com Tiago. Ainda mais sabendo que podia acabar mal. Nós oramos por Tiago e olha o que aconteceu com ele. E agora me pegaram. E Pedro, põe de novo na tela. Estava dormindo entre 2 soldados. O que acham disso? Já tiveram que dormir com um problema? Sim, eu sim. Vamos lá, Deus, eu vim para pregar, eu não vim para tomar café. Já tiveram que dormir com o problema? Eu não sei no que vai dar, mas eu preciso dormir com esse problema. Eu preciso dormir, eu não sei se a situação vai melhorar, nem o que o médico vai dizer quando eu voltar no consultório dele, mas eu preciso dormir. Eu tô numa situação apertada e eu não sei se eu vou conseguir sair, mas eu preciso dormir com o problema. Pedro dormiu apesar do problema. Bom, ele mudou um bocado, não foi? Lembra quando Jesus falou para Pedro que ia para a cruz e Pedro discute com Jesus e ele fala para Jesus, você nunca vai para a cruz. E ele tenta fazer Jesus seguir o plano dele para Jesus. Ele tentou criar um itinerário para o Filho de Deus que criou o tempo e o espaço. E agora ele está dormindo. Do que Pedro sabia? Que permitiu que ele dormisse entre 2 soldados. Ele estava dormindo. Põe de novo, ainda não terminei esse versículo. Ele estava dormindo no maior julgamento da vida dele. Ele estava dormindo entre 2 soldados, com 2 algemas. Alguns estudiosos acreditam que o Lil Wayne podia estar na cela ao lado. Tinha muita gente lá. E sentinelas montavam guarda à entrada. E ele estava dormindo. O que ele sabia? Que permitiu que ele dormisse, apesar de tudo. O que ele... Talvez. Sugestão. Ele não estava dormindo porque ele sabia de alguma coisa. Ele podia estar dormindo por causa de alguma coisa que ele viu em seu espírito. E talvez o que ele viu em seu espírito tenha sido o reflexo direto de uma experiência que ele teve com Jesus. Porque vocês lembram daquela noite no barco? Eles estavam indo para o outro lado. Mas de repente, de onde eles partiram, para onde eles estavam indo, eles se depararam com uma tempestade. Às vezes você até se prepara para chegar no destino, mas é no caminho que a sua fé precisa aparecer para acreditar em Deus. E aí, enquanto os discípulos estavam amedrontados, a Bíblia diz que eles estavam amedrontados no barco. Eles ficaram amedrontados com o vento, ficaram amedrontados com as ondas. E quando ficaram com medo, eles foram lá para chamar Jesus. E ficaram surpresos ao ver que enquanto eles estavam amedrontados, Jesus estava dormindo. Então talvez quando Pedro descobriu que iam matar ele, ele percebeu que não tinha mais o que fazer e aí pensou, quando eu chegar do outro lado, vou precisar de toda a força, então eu vou dormir apesar de tudo. Essa é a palavra de Deus para alguém. Deus nos diz, eu posso fazer mais enquanto você dorme do que você pode fazer quando está com medo. E se você sair do caminho, sair da sua carne, sair da sua ansiedade... Os discípulos perguntaram para Jesus, não está preocupado com essa tempestade? E Jesus disse, é assim que eu enfrento. Um amigo meu uma vez me falou DEP. Descanso é poder. Então, é uma imagem bonita ele dormir e confiar em Deus quando Herodes chega batendo.
a fé de Pedro atende à porta. Toque, toque, vou te pegar, Pedro. Mas ele aprendeu uma coisa. Ele aprendeu que a obediência sempre vem antes da liberdade. Eu tô falando disso porque eu vejo muita gente no Instagram. Eu não entro no Instagram há 2 meses e eu vou te dizer, é muito bom. Os pássaros estão cantando, o sol é lindo. Vocês iam ficar chocados com a beleza do mundo se não tivesse uma tela na frente de vocês, um universo de faz de conta. Só uma ideia. Eu tive um verão ótimo. Eu peguei um bronze e me desintoxiquei da vida de mentirinha de todo mundo que é tão feliz. E aí Pedro precisa fazer uma coisa que é muito difícil fazer porque, sabe, todo mundo quer que as oportunidades cheguem. E oportunidades são esquisitas porque elas não parecem oportunidades quando elas batem. Elas parecem obediência. Todo mundo vai dizer, eu quero matar o meu Golias, eu quero derrubar o meu gigante. Na igreja nós falamos esse tipo de coisa. Provavelmente quem não vai dizer isso, mas, sabe, bom, Golias não foi lá bater na porta do Davi. Oi, Davi, eu sou o Golias, eu vim aqui, eu tô batendo na tua porta, vem me derrotar aqui, tá? Não, o pai de Davi foi até a porta dele e disse, leva esses pães para os seus irmãos, porque quando a oportunidade bate, ela parece obediência. É isso que ela parece. Ela não parece uma coisa grande, nem nada extraordinário. Pedro está prestes a receber um grande milagre. Eu quero que vejam como ele vai receber. A maioria não ia perceber. E aqui vai um spoiler. Pedro sai da prisão. Ele não morre, ele ainda tem o que fazer. Pedro não vai morrer nesse momento, porque Deus ainda tem um propósito. Porque Pedro é invencível até que o propósito de Deus para ele seja completado. Pedro não vai morrer agora, mas ele ainda não sabe. Ele acha que já era, mas ele está dormindo. E enquanto ele dorme, vejam o versículo 6. E como Deus interrompe o sono dele, é como se fala, o sono REM. Porque ele está num sono profundo. Eu já mostro, está na passagem. Eu gosto muito de ler. Eu quero que leiam entre os domingos. É muito bom. É muito bom ler sem eu estar falando junto. É muito bom. No versículo 7 diz, repentinamente, como num sono profundo. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor. E ele não bateu, ele só entrou. E uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. E eu acho que Pedro não estava totalmente acordado, porque o anjo disse, depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pode deixar o versículo na tela, porque eu quero mostrar uma coisa. Ele disse, depressa, levante-se. E as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha, a sequência natural seria, as algemas caíram dos punhos de Pedro e ele se levantou. Mas não é assim que diz. Diz que o anjo falou, levante-se, e quando ele levantou, as algemas caíram dos seus punhos. Vocês viram? Porque a gente acha que as algemas vão cair e que vai ser mais fácil. E a gente vai se sentir livre e aí pode obedecer a Deus. Não, a gente levanta e depois a algema cai. Porque a obediência vem antes da liberdade. Você precisa atender a porta mesmo se não tiver certeza de que é Deus. Você tem que ser gentil com as pessoas mesmo sem saber se elas vão fazer alguma coisa boa para você em troca. É a obediência que cria a liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de não precisar saber o resultado antes de dar o passo. Então, se ele não levantar, as algemas não vão cair. E se você não fizer o que Deus manda você fazer agora, Deus não vai poder fazer o que ele vai fazer, que você não sabe que ele vai fazer. Deus já tinha a intenção de tirar as algemas dele. Mas se ele esperar as algemas caírem para se levantar, ele nunca vai se levantar porque as algemas não vão cair. Quando eu colocar a minha situação financeira em ordem, eu te digo, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Porque eu ouvi falar disso, em louvar a Deus, em colocar Deus em primeiro lugar e na recompensa que ele... e nessas coisas que a Bíblia diz, eu vou fazer. Não, não vai. Não se não fizer nas pequenas coisas, porque Ele que é fiel no pouco. Então o primeiro passo é esse. É se levantar. Se levante e as algemas vão cair.
Se levante. E aí você pede para Deus tirar as algemas. Não! Se levante e as algemas vão cair. Eu amo essa parte, porque não tem nenhuma indicação nessa passagem de que Pedro tinha fé para sair da prisão. Tudo o que ele está fazendo é passar por emoções. E às vezes é só o que podemos fazer. Às vezes só o que podemos fazer é vir à igreja. E enganar, quero dizer encarar, até sentir. Agora, a maioria de nós não receberia um milagre como no capítulo 12 se nós estivéssemos na prisão, nós íamos ficar lá. Porque não íamos seguir as regras enquanto não soubéssemos os detalhes. Ia ser, levanta, por quê? Quem é você? Deixa eu ver a identidade. Não. É de Deus? Cara, você tem que levantar. Levanta! E quando você está numa posição de repouso, você é capaz de reagir sem pensar demais. Só levanta. Alguns de vocês pensam demais quando estamos adorando aqui. Vocês estão pensando demais. Eu vou ver a vitória. Eu não consigo cantar, não sei se eu deveria. Vocês têm que começar a cantar para começar a ver. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, me ajuda a mostrar, Deus. O velho Pedro, lembram do velho Pedro que discutia o tempo todo? O antigo Pedro diria, mas levantar por quê? Pra quê? Eu não entendo, eu tava aqui dormindo, você me acordou, eu tô tentando dormir bem, cara, amanhã é um dia importante, eu preciso estar bem pra me defender. Mas ele fez o que o anjo disse. A Bíblia diz exatamente assim, depressa, levante-se e as algemas caíram, versículo 8. E o anjo disse pra ele, vista-se e calce as sandálias. Ele ainda não disse qual é o destino. Mas ter fé é se vestir, mesmo sem saber para onde vai. E Pedro assim fez. Ele se vestiu. Sem destino. É Deus? Espero que sim. Sem detalhes. Apenas obediência. Toque, toque. Oi, Pedro. Levanta. Se veste. Vocês sabem que Deus bate. Coisas pequenas. E você sabe que é Ele. Você sabe que é Ele. Coisas pequenas, as menores coisas acontecem. Levante, se vista, coloque as sandálias. Vocês estão entendendo? Para mim, tudo isso parece muito pequeno. Tipo, eu não ligo de sair daqui só de cueca se é para sair da prisão, porque eu vou me vestir. Mas isso é tentar fazer as coisas terem sentido. Esse é um tipo diferente de liberdade. Não é uma liberdade que você pode alcançar na mente. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez. Simples assim. Ponha a capa e siga-me, disse-lhe ainda o anjo. E reparem que Pedro não perguntou, para onde vamos? Só seguiu. Estou seguindo a graça, seguindo a misericórdia. Eu estou cooperando com Deus. Estou deixando meu coração em harmonia com o que Ele está fazendo nesse momento. Estou concordando e aceitando essa situação na qual Ele me colocou passo a passo. Sabe aquela coisa no GPS, onde você coloca, pelo menos no meu, eu uso o Google Maps. Olha o patrocínio. E ele diz onde virar. Mas se você clicar, você pode ver os detalhes. E aí você pode ver todas as curvas. E para pessoas como eu, que não têm noção de direção, eu nunca coloco nos detalhes, porque me deixaria perdido. Eu não consigo pensar 7 quadras antes. Eu só preciso saber a próxima. Todos nós somos como ovelhas perdidas. E tudo que Pedro precisa fazer é a próxima instrução. É o que você precisa fazer. A próxima instrução. Qualquer outra coisa vai ser demais agora. Você não precisa ser Pedro para estar na prisão. Você não precisa ser um apóstolo importante para estar na prisão. O vício é uma prisão. A depressão é uma prisão. Você não precisa ser Pedro para estar na prisão. A mentalidade é uma prisão.
Ruminação é uma prisão. Trauma pode ser uma prisão. A prisão, o isolamento é uma prisão. Nunca se envolver em um relacionamento pode ser uma prisão. Se esconder também pode ser uma prisão. Mas se você está numa prisão, só o que você precisa é seguir a próxima instrução. Você não pode prever o caminho da liberdade. Você só pode responder à luz que você vê aparecendo na sua cela. Quando Pedro se levantou, é um momento muito profundo na vida de Pedro. Ele ainda não sabe. Ele pensa que está sonhando. Ele ainda não sabe. Leia uma passagem comigo. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Sabe, a maioria das vezes você só percebe que era Deus depois do fato. Enquanto você está no meio, é tão confuso, é tão incerto, e você pensa, eu sei lá, eu nem sei o que é isso. Só depois que você passa por aquilo é que Romanos 28 faz sentido. E aí você pode dizer, todas as coisas agem juntas para o bem. Mas é difícil falar isso durante o processo e Pedro está indo na onda. Ele está adorando, ele está seguindo, ele está obedecendo, ele está seguindo as instruções. E aí ele tem esse momento. Quando eles passam, no versículo 10, passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E olha o que aconteceu com o portão. Este se abriu por si mesmo para eles. Sabe que Deus vai fazer por você o que você não pode fazer por si mesmo? Vocês vão aplaudir essa agora. Ele não vai fazer por você o que você pode fazer por si mesmo. Então, Deus abriu o portão para Pedro. Mas olha só o que Pedro fez. Quando eles passaram. Eles passaram. O anjo não carregou Pedro pelo portão. Pedro não montou nele. Pedro era grande demais para ser carregado. Você tem que passar. Me faça um grande favor aí. Olha para quem está do lado e diz, você precisa passar. Você precisa passar. Sabem quantas pessoas que estão me ouvindo pregar agora estão batendo em uma porta que já está aberta? O portão estava aberto. Você pode bater o quanto quiser, mas você precisa passar. E cada segundo que passamos sem passar por ele, cada segundo que passamos desejando que ele não existisse, cada segundo que passamos esperando que alguma coisa milagrosa aconteça, já aconteceu. Já aconteceu. O pior que podia acontecer, já aconteceu na cruz. Já foi transformado no poder da ressurreição no seu espírito. Então, já aconteceu, já está aberto, mas você precisa atravessar. E quando você passar, é a prova que você confia em Deus, mesmo quando você está nele. Que você permanece no fogo, que você permanece na fornalha. E mesmo assim você sobrevive. E ele passou pelo portão. Olha, o poder de Deus não evitou o ataque, mas ele protegeu Pedro durante. E tornou ele capaz de superar. Deus vai me fazer superar isso. Eu não sei como, eu não sei quando, mas Deus vai me fazer passar por isso. O portão está aberto, o caminho está feito, a fé já me forneceu a graça de que eu preciso. E tendo saído, eles caminharam 10b ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. E agora ele precisa descobrir para onde ir. E de repente ele acorda. E esse é o momento que eu acredito que nós temos quando Deus bate na nossa situação. Ou quando o inimigo vem nos pegar, mas Deus não permite. E ele chega a essa conclusão, tipo, eu tenho que ir. E eu me pergunto, em que porta ele vai bater? E é muito importante você saber onde vai bater quando estiver com problemas. É assim que muitos de nós nos decepcionamos e ficamos confusos porque batemos na porta errada. E sabem o que é estranho nisso? Às vezes, nós voltamos para a mesma porta que nos decepcionou na última vez.
e batemos nela, como se tivesse alguma coisa lá dentro. Isso é muito louco. E os cristãos fazem isso. Oram para afastar o diabo e aí, quando ele vem e bate na porta, deixam a porta aberta para ele entrar e colocam uma cesta de frutas e recebem ele como hóspede, com uma toalha com as iniciais dele e deixam a porta aberta para tudo. Mas quando você bate nas portas erradas e nas pessoas erradas e nos padrões errados e você fica voltando para o mesmo lugar, é muito importante você saber onde bater. E graças a Deus, Pedro sabia onde bater. Olha, ele sabia sobre a casa da mãe de João Marcos. Aparentemente, esse foi o mesmo lugar onde eles estavam orando por Tiago. E ele sabia que se batesse naquela porta, ia ter pessoas orando. Eu quero dizer uma coisa para todo mundo que veio à igreja hoje. Eu não sei como está a sua vida agora, eu não sei do que precisam que Deus faça, mas vocês bateram na porta certa hoje. Porque tudo que precisam está na presença de Deus. Olha para quem está do lado e diz, você bateu na porta certa hoje. Deus tem o que você precisa. A geladeira está cheia, a cama está feita, estamos reunidos em oração. Tem uma fogueira na cozinha. Então, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Digam, toque, toque. Pedro disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que era o Senhor vindo na minha presença. Não foi a intenção de Herodes que me trouxe aqui. Foi o propósito de Deus. O Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu estava esperando. Sabem o que ele estava dizendo? Herodes veio batendo, ele veio atrás de mim, ele veio me matar, mas não conseguiu. É assim que eu sei que Deus estava comigo. Porque ele veio atrás de mim e não conseguiu me matar. Ele veio atrás de mim, mas não conseguiu me pegar. Ele veio atrás de mim, mas não conseguiu me alcançar e é por isso que eu sei que Deus estava comigo. Percebendo isso, versículo 12, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Não é incrível eles ainda estarem orando? Ainda estarem pedindo? Ainda estarem buscando? Ainda batendo? Porque, sério, eu não sei se eu estaria. Se eu orei por Tiago e arrancaram a cabeça dele, eu não sei se eu teria fé de orar por Pedro. Acho que muitos de nós oram por coisas, ou esperam coisas, ou secretamente desejam coisas que nós não acreditamos que poderiam acontecer. Nós cantamos coisas que não mais acreditamos que podem acontecer. Nós cantamos a liberdade, mas há muito tempo aprendemos a parar de sonhar com ela. E Pedro saiu da prisão, mas eles não sabem ainda. Mas ainda estão orando. Meu Deus, é preciso muita fé. É preciso muita fé para orar por Pedro depois de ter perdido Tiago. É preciso fé para acreditar nessa situação. Porque, sabe, ver ele mover uma montanha e acreditar que pode fazer de novo é uma coisa. Mas quando a montanha ainda está lá e você precisa orar pela outra, é um momento difícil. E não impediu eles de orar, não impediu a persistência deles, não impediu... Então, o Pedro aparece e eles ainda estão orando. E quando ele chega lá, versículo 13, a Bíblia diz que Pedro... A minha mão tá tão doída. Eu vou ter que colocar um gelo depois. Pedro... Peraí, Pedro é assim, ele bate mais forte. O Pedro não bate como a Abby. O Pedro bate forte na porta porque ainda estão procurando ele. Ele fugiu da prisão. A batida é diferente quando está desesperado. Você ora diferente quando sabe que precisa de Deus. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender enquanto oravam por Pedro. E ele estava na porta. O pedido da oração deles está lá em forma de resposta, do outro lado da porta. E no versículo 14, ao reconhecer a voz de Pedro, eu acho que ela reconheceu a batida dele. E ninguém batia tão forte quanto Pedro.
Ninguém bate igual a Pedro. Ninguém é persistente como Pedro. Ninguém supera ter negado ele 3 vezes e volta para predicar no Pentecostes. As minhas falhas não superam a persistência. Ninguém bate como Pedro. Ninguém bate como aquele que sabe que mesmo através dos meus erros, Deus está operando milagres nesse momento. Ninguém bate como Pedro. Ao reconhecer a voz dele, oi! Ela ficou tomada de alegria. Ela correu de volta sem abrir e falou para as pessoas: Pedro tá à porta! É o Pedro, pessoal! Gente, é o Pedro! Gente, é o Pedro! A Rod é uma menina de 14 anos na minha cabeça. Aí, gente, é o Pedro! E escuta o que eles falaram. Você está fora de si. E isso é um elogio. Porque a minha mente é a minha prisão o tempo todo. É o que eu tô tentando fazer, sair fora de mim. É o que tá me deixando infeliz, ficar em mim com os meus pensamentos. Pois os pensamentos dele são mais altos que os meus pensamentos. E os caminhos dele são mais altos que os meus caminhos. Eu tô fora de mim. E Rhoda falou, não mesmo. Ela continuou insistindo que era ele. E eles disseram, vejam quanta fé eles tinham. Deve ser o anjo dele. Era mais fácil para eles acreditarem que Pedro morreu e o anjo dele foi até a porta, em vez de ser ele mesmo. Às vezes é mais fácil para você acreditar que você é inútil. É mais fácil você acreditar que acabou do que acreditar que ossos secos podem viver novamente se o Senhor ordenar. Mas Pedro continuou batendo. E eu estou ouvindo Deus falar para uma pessoa hoje. Não pare de bater. Você está na porta certa. Não pare de bater só porque a Rod voltou correndo e as pessoas não acreditaram. Deus pode usar até mesmo a fé imperfeita de uma igreja machucada para tirar Pedro da prisão. E se você continuar batendo, continuar perguntando, eu sei que você não tem as respostas ainda, mas você está aprendendo as perguntas. Se continuar buscando, se continuar batendo, eu declaro em nome de Jesus, Pedro está à porta. Pedro está à porta. E a única maneira de você descobrir é abrindo. Mas quando Tiago morreu, você deixou de acreditar. Nesse momento da sua vida, eu acredito que Apocalipse 3:20, que Jesus está à porta e bate. Eu quero acreditar que hoje, alguém nesse lugar, online, em alguma de nossas igrejas que estão por todo esse país, eu tenho que acreditar que Deus está batendo na porta da fé de alguém para acreditar de novo numa área da sua vida em que foi mais fácil você trancar a porta. E você está passando pelas coisas e simplesmente se agarrando a uma fé de fachada. Mas eu sinto que o Espírito do Senhor... Toque, toque. Quem é? E Pedro disse, bu. Rod disse, bu. E Pedro disse, não chora, eu tô vivo. Abra a porta nesse momento. É difícil acreditar nas pessoas de novo que te decepcionaram, mas o que você vai fazer? Ficar aí, morrer e fingir que tá vivendo, mas na verdade não tá. Não, eu estou à porta e bato. E se abrir a porta para mim, Jesus disse, eu entrarei e eu cearei com você e eu prepararei uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Eu sou o seu pastor, eu sou o seu anjo e eu sou a sua luz e eu sou o seu defensor e eu sou a sua esperança, eu sou a sua promessa.
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, porque eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Eu morri e eu vivo. Pedro está à porta. Porque adivinha só, igreja, no fim de Atos capítulo 12, Pedro não estava morto. Herodes sim. E deixa eu falar por quê. O único motivo para Deus permitir o julgamento era para te libertar do que te mantinha cativo. Deus é o guerreiro poderoso. Quando Deus bate, Ele fica batendo. Ele não desiste das pessoas. Deus bate uma vez, 2 vezes. Se não atendeu, tudo bem. Ele segue batendo. Se o seu coração ainda está batendo, Deus também está batendo. E Ele não vai desistir de você até Ele realizar o propósito dele para a sua vida. Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscrevam na EFAM, a nossa família estendida na internet, e assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live. E compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora, para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.